No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a JBS é a empresa com maior potencial de subir nas próximas semanas. Então, se você quer aproveitar uma grande oportunidade no seu portfólio, não sai desse vídeo. Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? Hoje vamos fazer o estudo multidimensional da JBS. A gente vai falar do balanço, do timing, da volatilidade e do cenário econômico. Ó, e lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas um estudo que eu trago aqui para você fazer a sua própria análise. Se quiser comprar um relatório, tem um monte de research por aí, inclusive a minha research, a O2, ó. Vou aproveitar para já fazer um jabá que tem a O2. Então isso aqui não é uma análise, nenhuma recomendação, nenhum call, é só um estudo para a gente aprender mais sobre o mercado financeiro e aí você vai entender por que essa empresa tem uma possibilidade muito grande de explodir e provavelmente para cima. Então vamos começar pela primeira dimensão do mercado, vamos fazer a análise fundamentalista, aquilo que eu chamo de relação preço-valor. Vamos dar uma olhadinha no balanço da JBS. Legal, tô com o meu site Fundamentos aqui, versão antiga, eu uso ele há muitos anos, né? O Opilab tem uma tela também com dados fundamentalistas, mas o Fundamentos é aberto e é por isso que eu tô usando. JBS, ela tá custando R$ 37,85, no último ano a mínima foi R$ 26,50, a máxima R$ 39,03, daqui a pouco a gente vai olhar o balanço. Mas uma coisa muito interessante é que ela tem um PL extremamente baixo, 4,15, significa que ela tem uma margem de lucro tão grande, tipo perto até de 20, 25%, que a cada 4,15 anos você recuperaria o seu capital investido só com o lucro que ela dá. É uma máquina de fazer dinheiro, é claro, é carne industrializada, a margem é grande, a gente adora carne, e é por isso que tem essa enorme oportunidade de curto prazo. O endividamento da empresa hoje é 2,1, quer dizer, ela é bem endividada, ela tem uma dívida de 92 bilhões, enquanto o patrimônio líquido é 44. Tá certo que a dívida líquida é 68, então ela tem uma liquidez de 1,4. Enquanto a dívida bruta é 92 bilhões, a dívida líquida é 68 bilhões. Então o endividamento dela mesmo não é exatamente 2,1, um pouquinho menos, uma alavancagem de quase 100% do patrimônio. Se ela for eficiente, isso é bom. Como a gente está pensando em fazer uma estratégia de curto prazo, isso também não é tão importante assim. Legal, olha, o faturamento dela no último trimestre foi mais de 97 bilhões e ela deu um lucro de 6,4 bilhões, enquanto ela tinha dado nos últimos 12 meses um lucro de 20 bilhões. Se você pegar 6 bilhões e meio e multiplicar por 4, dá 26 bilhões, né? Dá 6 vezes 4 dá 24, mais 500 vezes 4 dá 2 bilhões, então dá 24 bilhões, mais 2 bilhões, 26 bilhões de lucro, que é um lucro bem maior do que ela teve nos últimos 12 meses acumulado. Isso é bom, significa que o lucro tem crescido, lucros crescentes são muito importantes. Outra coisa que é importante, preço sobre valor patrimonial, significa que a cada R$ 1,93 que você está pagando na empresa, ela tem R$ 1 de patrimônio mesmo. Patrimônio é marca, é terreno, é equipamento, então ela é uma empresa que tem um valor muito grande, como ela está na economia real, isso é muito bom, a gente não está pagando tão caro por ela se a gente comprar. E hoje eu também trouxe uma tela muito legal para você, uma tela do nosso amado Bloomberg, né? A ferramenta mais poderosa e usada por todas as instituições financeiras. Vamos dar uma olhadinha. O último preço do papel, então, R$ 38,51 e o preço-alvo dela é de R$ 52,23, tá? O que dá um retorno potencial de 35%.
Então, pela média dos analistas, ó, Santander, Safra, Morgan Stanley, eles vão dando os preços alvos aqui, ó. Tem uns caras que acham que o papel vale até 78 pratas, foi a galera ali do HSBC. De qualquer maneira, a média é 52, fazendo com que o papel tenha um potencial de alta, segundo os analistas, de mais de 35%. Caramba, que análise legal, né? E olha que é só o começo, hein? A gente viu apenas a primeira dimensão, vamos ver a próxima dimensão do mercado financeiro, mas antes disso, já deixa aí o seu like no vídeo para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo e também aproveita para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que a gente analisa o timing de duas maneiras. Primeiro a gente vê o gráfico que representa um pouco mais o passado e o que está acontecendo agora. E depois nós vamos ver os nossos sinais que tentam antecipar o que pode acontecer no futuro. Começamos com análise técnica, análise gráfica, com o gráfico da JBS aqui no Opilab. Muito bem, estamos com o gráfico aberto aqui na tela e a primeira coisa que você repara é que a gente tem uma acumulação absurda, histórica, faz quase um ano que o papel está andando de lado, fazendo esses topos aqui, topos todos perto de R$40, R$39 para ser um pouco mais exato. E se a gente ver esse gráfico no semanal, a gente vai perceber uma enorme acumulação em forma de triângulo, né? A gente já testou esse preço aqui e no dia de ontem e anteontem, inclusive, o mercado testou as máximas do papel. Veja que o papel deu uma realizada porque a Bolsa Brasileira caiu bastante também na sexta-feira, dia 29, mas ele voltou simplesmente para o meio da banda de Bollinger, né? Enquanto tinha testado aí a parte de cima da banda de Bollinger e provavelmente vai continuar acumulando nessa faixa. Bacana, vamos dar uma olhada agora numa visão mensal. Cada candlezinho vai ser um mês. Veja que o papel vem acumulando há vários meses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º mês. Cada vez pegando mais pressão, mais energia, ele vem de uma super tendência de alta e se houver um rompimento para cima, a gente poderia projetar quase toda essa alta para cima, o que daria uma alta extraordinária, tipo aqueles 30 ou 40% que os analistas estão estimando. Legal, depois que a gente viu o gráfico, vamos dar uma olhada na nossa ferramenta de inteligência autônoma que tenta, através dos sinais do mercado, ver para onde vai a direção do mercado, que é o Kairos. Olha lá, a primeira tela do Kairos, que é a avaliação de risco, a gente já vê que o papel está dando compra com uma energia acumulada de quase 100%. 2 dias atrás estava em 100%. Significa um potencial de explosão que poderia levar os ganhos de cauda se o rompimento fosse para cima, né? Como está dizendo que é compra, ele indica que tem mais probabilidade de o rompimento ser para cima, ele poderia dar uma alta de cerca de 35%. Olha que interessante, a mesma alta que os analistas estão esperando para o papel. Então, o Kairos está esperando uma alta de cerca de mais de 30% no preço da JBS nas próximas semanas. Olha lá, a próxima tela que a gente vai ver é a tela direcional do Kairos e ela mostra compra em todos os time frames. Então, uma compra para os próximos 32 dias, para os 64 dias e para os próximos 128 dias. Então, ela está esperando, o Kairos está esperando uma alta significativa no preço da JBS. Pode dar errado? Pode dar errado, mas é mais uma nota, mais um fator, mais uma coisa que aumenta a probabilidade disso ser verdade. Já vimos o balanço, agora já vimos o timing. Os dois estão apontando para uma alta significativa no preço da JBS. A terceira camada é a volatilidade e a volatilidade da JBS está bem baixa. Vamos dar uma olhadinha aqui na análise de volatilidade do gráfico da JBS. Vamos ver a volatilidade então. A volatilidade agora está na faixa dos 35% e isso significa apenas
21% da máxima volatilidade que o papel teve no último ano. A volatilidade máxima no último ano foi 60,18 e a mínima foi 28. E a gente está com 35 agora, então não é uma volatilidade alta, é uma volatilidade baixa. E isso é ótimo. Por quê? Porque se você tiver vontade de fazer uma estratégia, uma operação em JBS, isso pode ser feito através de opções. Você pode comprar uma opção, uma call, você pode fazer uma trava de alta. Nós vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas volatilidade baixa pressupõe que você pode usar um derivativo, uma opção comprada, no lugar de usar o papel. Isso te dá muito mais alavancagem. Então estamos aqui no Opilab para dar uma olhada que tipo de operação que a gente poderia fazer. Eu escolhi hoje uma trava de alta de débito com calls fora do dinheiro que possa dar um ganho tipo de 1/10. Imagina você multiplicar o seu capital 10 vezes ou alguma coisa parecida com isso. Legal. Então eu estou aqui no vencimento E. Como eu estou gravando esse vídeo no sábado, dia 30 de abril, o vencimento E tinha 14 dias úteis. Se você tiver vontade de fazer uma operação assim e quiser olhar os vencimentos das opções, se faltar menos de 10 dias para o vencimento E, talvez valha a pena você já começar a estudar estratégias para o próximo vencimento, que é o vencimento F. Eu, por enquanto, vou dar uma olhada numa estratégia no vencimento E. Eu começo olhando os strikes. Então, ó, o papel está 37,78. Então, essas duas opções aqui são as opções de strike próximo ao preço do papel agora. A gente diz que são as opções no dinheiro. Quanto mais alto for o strike, mais barata é a opção e mais fora do dinheiro é o strike. E eu vou escolher uma opção realmente fora do dinheiro. Uma opção que tem a delta, por exemplo, aqui ó, 10. Um delta próximo de 10 é bem interessante. Então ó, vamos ver essa opção aqui que teve um preço de 13 centavos. Tá vendo? Ela tem preço de exercício 43. O papel está 37,80. Ele teria que subir R$5 em alguma coisa para um papel que custa 37, dá de 13 a 15% de alta no preço do papel. Se a conta está errada, perdão, fiz de cabeça. Então, um papel que tem que subir de 13 a 15% é um terço desse movimento que se espera, então não seria tão difícil assim. Eu poderia comprar uma outra opção, por exemplo, de 16 centavos, que é mais perto ainda do dinheiro. Ela é de 42,50. Então eu vou simular a compra dessa aqui de 16 centavos, que é até mais dentro do dinheiro ainda, e vou clicar no C de compra. Tá vendo? Tá simulando que eu comprei 100 opções, JBS 425, é uma call e eu vou aumentar o lote. Vou aumentar para 1000 opções que eu não gosto de trabalhar com trocado. Se eu comprasse apenas essa opção, eu gastaria R$160, tá certo? 1000 opções, R$160. Se eu for mais para fora do dinheiro ainda, né, for no mesmo vencimento, JBSE, e fosse numa opção mais para fora do dinheiro ainda, olha lá, aqui está o dinheiro, 28. Se eu escolhesse, por exemplo, uma opção dessa que está 10 centavos, né, e a diferença dos dois é 42,50 para 43,50. Então, essa trava poderia dar até R$1 de retorno, eu poderia tirar R$1 dessa trava se o papel ultrapassasse 43,50. E essa opção está custando 10 centavos. Eu até posso fazer uma trava que tem R$1,50 de diferença. Ó, vou comprar uma de 42,5 e vou vender uma de 44. E vou receber 9 centavos por isso. Olha que interessante. Então se eu vender essa opção por 9 centavos, na mesma quantidade, 1000 opções, eu gasto R$70, bem menos do que eu gastaria. E o meu ganho máximo, gente, pode ser R$1.430. Vou abrir R$1.430. Isso significa que eu poderia multiplicar meu capital 20 vezes, porque eu tenho uma assimetria positiva de 20
com um ganho de mais de 2.000%, basta o papel ultrapassar R$ 44,00, que dá uma alta de mais ou menos R$ 6,20 e pouco, sobre 37, dá aí 16, 17%, não dá nem 20% de alta para você multiplicar o seu capital 20 vezes e ter um ganho de 2.000%. E a última camada, a última dimensão que a gente vai ver é a camada macroeconômica. Vamos pensar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico. A JBS, por ser uma exportadora, é uma das poucas empresas que se beneficia nesse cenário de ataque bélico, né? Para não falar aquela palavra lá que o YouTube não gosta. Então, ela é uma das poucas empresas que tem muitas proteções. Se a gente continuar tendo inflação no Brasil, o mundo também vai ter inflação, ela vai conseguir repassar preço. E infelizmente esse conflito tem diminuído muito a oferta de trigo e outros produtos de alimentação para o mundo todo, né? Além disso, o preço do petróleo subiu demais e alguns países estão sem gás, então as indústrias de alimento também estão com dificuldade de produzir. Além disso, a gente tem a pandemia na China voltando forte lá e fazendo com que as cidades façam aquele lockdown forçado, e tudo isso impacta na cadeia de produção e na cadeia de alimentos do país. Então, se a gente tiver nas próximas semanas ou nos próximos meses uma escassez de alimento para o mundo, que é muito triste, isso com certeza deve aumentar muito o preço da carne, infelizmente, mas a JBS vai se favorecer demais se isso acontecer. Os custos dela também sobem, mas ela deve aumentar bastante a margem de lucro dela, principalmente se o dólar também subir junto. Por quê? Porque ela é uma empresa vertical, ela participa de quase todo o processo de manufatura da carne, começando lá da produção e tudo mais. E o mais interessante disso é que o preço da carne não precisa explodir, a gente não precisa chegar nas últimas consequências para o mercado reconhecer que isso pode acontecer, para o mercado também ver esse potencial todo no preço da empresa e acabar se antecipando a alta, puxando as ações do papel. Veja bem, eu não estou dizendo que ela vai triplicar de preço nos próximos meses ou anos. O que eu estou dizendo é que isso parece uma oportunidade de curto prazo. E aí, capitalista, o que você achou do nosso estudo? Não tá bonito o papel? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se tiver algum papel que você tá de olho também, conta aqui embaixo para mim, pra gente fazer um vídeo. É isso aí, um grande abraço e tudo de bom!